Fala mais sobre essa resistência à desestatização no Brasil. Ok, o establishment é composto pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Essa minha passagem pelo governo foi uma decisão que eu tomei e que se mostrou muito benéfica para o meu conhecimento. Foi uma experiência impagável, uma experiência única, porque eu conheci Brasília, conheci as entranhas do poder, conheci a máquina. E essa máquina, esse establishment, não deseja reduzir o tamanho do Estado. E eu fiquei chocado quando eu descobri que o Estado é um fim em si mesmo. As pessoas não estão no governo, ou no judiciário, ou no legislativo para cuidar da população brasileira. Não, não estão. As pessoas estão mais para cuidar do establishment, dos interesses dessas pessoas que vivem no Estado. Então, eu fiquei chocado com isso. E você verifica, por exemplo, a aprovação do fundo eleitoral é uma demonstração de que o establishment brasileiro está preocupado com eles mesmos. Esses 4 bilhões e 900 milhões poderia ser melhor utilizado, por exemplo, eu estava aqui em São Paulo, agora vindo para cá, e vi debaixo do viaduto diversas famílias morando. Se eu fosse um administrador público, numa boa alocação de recursos, eu preferiria pegar 4 bilhões e 900 milhões e retirar essa pobreza da rua, ajudar as pessoas em extrema pobreza. Mas eles preferiram que efetivamente ajudássemos os partidos políticos. Então, os interesses do establishment são cuidar do establishment e não cuidar da população. Esse é apenas um exemplo que eu te dei, mas seriam inúmeros exemplos que a gente verifica que ao longo do tempo os nossos congressistas ou o executivo e até mesmo o judiciário agem em prol do establishment. No caso do judiciário, durante a pandemia, o Brasil sofreu as consequências, como outros países, de um grande índice de desemprego. Implementaram um lockdown, paralisaram o país, gerou desemprego. Então o Ministério da Economia teve uma ideia sábia, que foi muito produtiva, de reduzir os salários dos funcionários das empresas privadas e, consequentemente, reduzir a carga horária. Então, a redução de carga horária com redução de trabalho fez com que o empregado continuasse tendo seu plano de saúde, seu emprego, mas com uma remuneração um pouco menor. E ele estava com o emprego garantido. Deu tão certo isso que o Brasil foi um dos países que teve o menor índice de desemprego da pandemia. Como deu certo, o Ministério da Economia decidiu fazer o mesmo para o setor público. Vamos reduzir a carga horária, por consequência, os salários, vai sobrar uma massa de dinheiro, essa massa de dinheiro nós vamos ajudar os mais necessitados. Então isso foi ao Supremo. E o Supremo disse não. Não pode reduzir a carga de... não pode reduzir a remuneração do servidor público, ainda que com redução de carga de trabalho. Isso é constitucional, não poder reduzir salário de servidores públicos é constitucional, está na Constituição. Então, só estou demonstrando aqui que não existiu por parte do establishment interesses em fazer com que, por exemplo, você não viu nenhum projeto do governo de redução de custos. Não aconteceu isso. A iniciativa privada se ajustou para enfrentar a pandemia. O governo, ao contrário, teve que ajudar os estados, as prefeituras, e o fez, claro, de acordo com a política de governo, e injetou dinheiro na economia. Hoje nós sofremos as consequências. Esse dinheiro gerou inflação, gerou desemprego. Então o Brasil está tentando hoje colocar a economia em cima dos trilhos para que a gente possa ir para o caminho da prosperidade. O fato é que no Brasil
o governo é grande demais, o Estado é grande demais e absorve todos os impostos pagos pelos cidadãos para custear essa máquina monstruosa. Então, depois que eu saí do governo, eu fiquei tão chocado com o que eu vi, que eu falei, olha, eu não tenho condições de voltar mais para a minha empresa. Eu tenho que, de alguma forma, denunciar isso que eu vi. Então, eu vou pregar que nós devemos ter um Estado menor. Então, deixei o governo em agosto de 2020 e estou nessa pregação, como aqui agora, dizendo que é necessário reduzir o tamanho do Estado e que o establishment brasileiro ele precisa de poder. E reduzir o tamanho do Estado reduz o poder do establishment. Então, o establishment não tem nenhum interesse em reduzir o tamanho do Estado. Então, os pagadores de impostos brasileiros arcam com essa conta enorme. Está aí a discussão do combustível, que o combustível brasileiro está muito caro. Sim, no mundo inteiro o combustível está caro. Agora, lembre que quando você abastece o seu carro, a grosso modo, você está abastecendo o seu carro com 50% de impostos e 50% de combustível. Porque a carga tributária é arredondadamente 50% sobre o combustível. Se os combustíveis estão com preços elevados, por que o establishment, por que o Congresso, por que o Executivo não reduzem a carga tributária sobre os combustíveis? Não há esse interesse. O ministro Guedes está trabalhando para isso, tem um PL, o governo está trabalhando para poder reduzir a carga tributária, mas dificilmente vai ter sucesso. Porque falar em reduzir impostos dentro do establishment seria pecaminoso. Reduzir impostos? Se reduzir imposto, nós vamos ter que reduzir o tamanho da nossa máquina. Nós não podemos reduzir o tamanho da nossa máquina, porque se reduzir o tamanho da nossa máquina, nós vamos reduzir nosso poder. Então, é assim que acontece no Brasil, o que acontece com impostos, combustível elevado e toda essa carga tributária para manter essa quantidade de servidores públicos que nós temos, que são 12 milhões de servidores públicos.